Olá, chuchus! Tudo bem com vocês? Hoje, eu não sei se é hoje ainda, mas eu estou gravando isso no Dia dos Namorados, então esse é um vídeo especial sobre amor, respeito e aceitação. Esse vídeo, na verdade, tá um pouquinho improvisado, porque a minha ideia era falar sobre amor e neuroquímica, explicar um pouco sobre por que objetos se atraem de uma maneira física, mas eu sou psicóloga, né? Então ia demandar uma certa pesquisa aí que eu não tô com tempo pra fazer. Então eu resolvi trazer pra vocês uma ideia que eu tive há muito tempo, que na verdade seria um artigo de aceitação, o amor como aceitação da condição humana do outro. E eu vou usar algumas obras da literatura para dar uma enfeitada aqui e vocês entenderem do que eu tô falando no fim das contas. A gente sempre vai falar que vai respeitar o outro e que aceita o outro independente de tudo, mas isso não é verdade. O amor é muito, muito parcial. Você ama sujeito tal até que ele faz algo que te desagrada. Esse algo que te desagrada pode ser algo grave, como uma traição, e então você vai terminar o seu relacionamento, ou então pequenas coisas que no dia a dia vão se acumulando e você vê que você não ama tanto assim essa pessoa. Que a sua aceitação tem limite, que o respeito pelo outro, primeiro tem que ter respeito por si mesmo. E às vezes o outro também não te respeita. Então, não, o amor não aceita tudo, o amor não é imparcial, o amor é bem complexo e difícil, na verdade. E sim, estamos sempre inquietos, somos criaturas inquietas, é da nossa natureza essa inquietude, inquietidão. Qual que será a palavra? Porque somos humanos, estamos sempre querendo mais. O nosso desejo é, além de ser desejado, como já dizia a psicanálise, sim, nós desejamos ser desejados, mas nós desejamos desejar também. Tem uma parte do Mefistófeles que ele diz exatamente assim, eu vou ler porque, né, lógico que eu não vou lembrar de cabeça. E ele fala assim, né, quando ele está fazendo o pacto com... Quando Fausto está fazendo... Ah, eu falei que o livro chama Mefistófeles, né? Não, gente, o livro chama Fausto. Mefistófeles é o capeta do Fausto. Enfim, quando o Fausto, já envelhecido, já muito cansado da vida, está falando com o Mefistófeles e Mefistófeles, na verdade, oferece para ele grandes coisas e ele diz apenas que ele quer querer de novo. Ele, não sei se você já leu Fausto, ele é um professor bem velho, que já tem muito conhecimento, muita experiência de vida, já passou pela sua idade jovem e já viveu muita coisa. E ele quer querer, ele deseja desejar. Tanto que Mefistófeles oferece riquezas e sabedoria. O pacote completo que a gente sempre vê, né? Achou a lâmpada mágica, vai pedir um monte de dinheiro e mulheres e coisas desse tipo. E o Fausto se nega várias vezes a aceitar o pacto com Mefistófeles, porque para ele já chegou num ponto que tanto faz. Ele já tá vivendo uma vida que para ele não vale a pena mais ser vivida, porque ele não sente mais prazer em nada e ele não se interessa mais em ter nada. Ele quer querer, ele quer desejar. E ele diz o seguinte: que vida, angústia sempre. Ora ao almejar por gozo, ora inquieto na posse, e do almejar saudoso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente passa muito parte da nossa vida querendo alguma coisa. Só que quando você consegue essa coisa, você começa a sentir falta do querer. Que não sei se você já teve essa experiência, e eu, quer dizer, todo mundo já teve essa experiência, não sei se você já teve consciência disso. Mas às vezes você quer tanto, tanto, tanto uma coisa, e aí você consegue e fica, tá, e agora? Eu consegui. Depois que passa o consegui, dá uma abaixada assim, e meio que perde o sentido, principalmente se for algo muito importante pra você, que você teve que trabalhar muito, que você teve que lutar muito por isso, de repente a sua vida vai perder o sentido, porque todo o sentido da sua vida era conseguir aquilo que agora você conseguiu. Então você vai sentir sim a saudade do tempo que você desejava, porém agora você tem. Então escolher uma vida a dois é escolher qual dor você quer sentir. Qualquer escolha na sua vida, inclusive a escolha entre viver com alguém ou ter um relacionamento sério com alguém ou não ter, implica em perda. Na verdade, toda escolha implica em perda. Você pode escolher ter uma vida de solteiro ou uma vida de casado. De qualquer forma, em algum momento você vai se arrepender da sua escolha.
A escolha, na verdade, é eu vou perder o quê? O que que você escolhe perder? Porque o que vem do ganho a gente não consegue mesurar, é impossível. Muitas coisas advêm da sua relação com outras pessoas ou da sua privação da relação com outras pessoas. Então, você nunca vai realmente saber o que você está escolhendo, mas você vai saber o que você está perdendo. E conhecer os próprios limites, os limites daquilo que você está de acordo em mudar em você para agradar o outro, ou então não tentar mudar o outro mais do que é a condição humana dele. Isso significa que você não entra numa relação esperando mudar essa pessoa. Você já vai conhecer muitos e muitos casos, você já deve estar pensando em muitos e muitos exemplos aí na sua cabeça de pessoas que entram em relações pensando: ah, mas ele vai mudar porque agora ele está comigo. E então, por que você entrou na relação? É claro, eu tenho uma tendência gigantesca a querer analisar essa pessoa psicologicamente e eu vou tentar segurar. Mas não, você não é o salvador, querido. Não é por você que a outra pessoa tem que mudar. Você tem que sim amar e entender o que ela é agora. Não esperar grandes mudanças no futuro. É claro que sempre que existem relações, há mudanças, mas se você coloca essa mudança como algo imprescindível para que a relação de vocês dê certo, eu acho que a sua relação não vai dar certo. Porque dentro dessa aceitação existe a ideia de respeito. O respeito ao outro enquanto ser humano. Enquanto ser que quer ter coisas que talvez seja diferente do que você quer, ser que pensa de modo diferente, ser que sente de maneira diferente. Você não quer uma pessoa que seja idêntica a você. Bom, talvez você possa querer. Ah, meu Deus, isso fica pro ano que vem. Esse vídeo do ano que vem vai ser mais legal, prometo. Mas você tem alguém, esse outro é outra pessoa. E a gente tende a esquecer isso com o tempo. Você tende a responder pelo outro, a tomar decisões sem o outro. Você esquece de respeitar que o outro é outro. E você não é obrigado a aceitar o amor do outro porque o outro gosta de você, ou você vai ser infeliz com a condição do outro. Dois exemplos. Primeiro, o Fantasma da Ópera. A Christine, né, que é a nossa personagem principal, ela é tutorada pelo fantasma para aprender a cantar, e ela se torna uma estrela, e ele tá lá o tempo todo do lado dela, e ele ensina ela tudo que ela tem que ser, e eles são bons amigos de certa forma, apesar dele manter o mistério por ser deformado. E existe uma relação ali. Ele é completamente apaixonado por ela não deixa claro seus sentimentos por ele. Porém, obviamente, ela tem uma grande admiração e respeito pelo fantasma. E aí surge o fulaninho, que eu nem lembro o nome dele, eu chamo ele de fulaninho mesmo, né? O fulaninho é um colega de infância da Christine que reaparece na vida dela. E o fulaninho passa por ela quando ela é uma Zé Ninguém e não vê. E aí fica aquele negócio na dúvida, né? Ele não viu, não reconheceu ou ele não quis ver? De fato, ele só se. O fulaninho, né? Só vai se aproximar dela quando ela vira uma grande estrela na ópera, graças ao trabalho que ela teve com o fantasma. E então o fulaninho se apaixona por ela e toda aquela coisa, lembrando que ela era uma estrela então. E o fulaninho é bonito, o fulaninho é rico, o fulaninho tem muito a oferecer para Christine. E o fantasma então se revela para ela, vendo que ela está prestes a se envolver com outra pessoa. E então ele sai das trevas, né? E ele é todo misterioso e charmoso. É o fantasma, né? Fantasma era incrível. Porém, ele era completamente desfigurado. Ele usa uma máscara para esconder o rosto. E ela fica mexida assim com o encontro com o fantasma, principalmente por descobrir que ele é sólido, não gasoso. Porém, ela tem uma escolha para fazer: estar com aquela pessoa que esteve do lado dela o tempo todo, mas que tem uma certa relação de abuso um pouquinho com ela, né? Porque ele também quer ela só pra ele. Porém, foi meio forçado, porque naquela época era assim mesmo, né? O cara, já que ele vê que o fulaninho tava se aproximando, provavelmente o fulaninho ia conseguir, ele tinha que fazer alguma coisa. E o fulaninho, que é o cara rico, bonito, que fingiu que não viu ela quando ela tava pobre ali, né? Cadê o fulaninho na história dela? Bom, resumo da ópera, trocadilho, é que ela escolhe o fulano bonitinho, rico, que tem uma posição social pra oferecer pra ela e larga o fantasma depois que ele faz muitas coisas erradas, tudo bem?
mas principalmente depois que ele tira a máscara e mostra o quanto ele é deformado para ela. Você pode entender a literatura como você quiser, você pode interpretar como você quiser, essa é a beleza da coisa. Porém, ela sim tem uma dúvida entre duas pessoas, essa dúvida não é tão clara. O fantasma então vai ter que mostrar desvios morais muito grandes para justificar a escolha dela no final do livro, né? Estou falando agora enquanto como escritora mesmo, né? Ele era o cara perfeito para ela. Então, existem percalços que surgem depois do fulaninho ter aparecido, que mostram o quanto ele era moralmente complexo e meio ruim, né? Mas era mais ou menos uma desculpa para ela não ficar com ele no final. Afinal, ele era o cara que não tinha nada para oferecer, que morava nas catacumbas e que era deformado fisicamente. E ela olha para ele e escolhe o fulaninho, porque não tem como ela ficar com ele mais. E esse desvio é tanto moral, claro, quanto físico mesmo. Ela sabe que ela não daria conta de viver com esse homem. E tudo bem, ela escolheu o fulaninho e foi feliz com o fulaninho. Mas o fantasma, na verdade, foi fiel a ela até o fim, né? Foi leal a ela, que é mais difícil do que ser fiel, né? Quando ela morre, o fantasma continua colocando flores no seu túmulo e tem toda uma devoção a Christine. O que eu estou falando aqui ignorando a parte do desvio moral do fantasma, ela teve uma escolha e ela escolheu aquilo que ela conseguia lidar. E tudo bem você escolher aquilo que você consegue lidar, porque ela sabia que ela não ia dar conta de viver com alguém assim. Ela precisaria que o fantasma tivesse muitas mudanças para eles se darem bem. E essas mudanças não vêm assim da noite pro dia. E então era melhor ela apostar no que era mais seguro. Outro conto que é o meu preferido é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é um conto completamente diferente dos que a gente estava acostumado na Disney antigamente, né? Hoje a gente já tem uns contos mais interessantes para até conversar um dia sobre isso, né? Mas a Bela Fera era diferente. A Bela não é a donzela em perigo que precisa de um príncipe para salvá-la. A Bela não estava procurando macho nenhum. Ela estava muito bem. Ela até tinha alguns pretendentes que ela ignorava porque não estava interessada nisso. E a Bela se apaixona pela fera enquanto ele é a fera. Ela não se apaixona depois que o castelo volta a ser lindo e maravilhoso e ele é um homem rico e bonito. Ela se apaixona por um castelo decadente e um príncipe que é um monstro, porque ela tem tempo de conhecê-lo primeiro. E nossa, já vi muitas e muitas adaptações no cinema e livros, e eu sou absolutamente fã dessa da Bela e a Fera mesmo, porque eu acho que é um conto muito bonito. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode destrinchar dele. Talvez um dia tenha vídeo especial sobre isso. Enfim, ela aprende a aceitar, ela aprende a respeitar a fera. E ela se apaixona pela fera e é correspondida, obviamente, né? Mas ela não esperava que ele se transformasse num príncipe para eles poderem ficarem juntos. Ela aceitava ele enquanto fera mesmo. E são poucas pessoas que estão dispostas a aceitar a fera na vida delas, né? Na verdade, eu odeio o final, porque aí ele se transforma num príncipe lindo, maravilhoso e tá tudo perfeito. Mas ela se apaixonou pela fera, né? Aliás, ela que salva ele, né? Tema para outros vídeos. Mas ela não queria que ele mudasse nem um pingo. Ela aceitou a bestialidade da fera, ela aceitou que ele era daquele jeito, ela aceitou toda a situação e mesmo assim conseguiu amá-lo. Bom, essa é a parte que eu queria falar sobre aceitação, né? Agora, a parte que eu fico muito revoltada, vamos falar sobre um pouco de respeito também está envolvido nisso, que é o entender que o outro é outro e poder dar a escolha para o outro. Isso me deixa muito irritada, na literatura e na vida também. Que são pessoas que têm relações não, que têm sentimentos por outras, porém escolhem não dizer, não demonstrar, por saberem, ter a certeza absoluta que essa outra pessoa não vai aceitá-las. Da onde vem essa certeza absoluta? Da sua falta de autoestima, meu amor. E sim, isso é uma falta de respeito. Quando você sente algo por alguém e não deixa essa pessoa saber, você tá tirando a possibilidade dela de escolher estar com você ou não.
mesmo que seja uma escolha muito difícil, que implique em grandes perdas para essa pessoa. Mas você não está a respeitando enquanto ser humano, você está tirando o direito de escolha dessa pessoa. E vamos para os exemplos da literatura. Bom, vou começar pelo um dos meus clássicos favoritos, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu já li esse livro também em várias versões e de várias maneiras, e cada vez que eu leio eu encontro alguma coisinha. Ele é delicioso, absolutamente delicioso. Mas ele bate na falta de respeito que os personagens principais têm um pelo outro, porque eles se amam desde a infância, né? Eles são criados juntos, já não lembro mais o nome dos personagens, enfim. A menininha e o menininho. E acaba que acontece um negócio ali por mal entendido, por falta de comunicação, e ela se casa com um cara que ela não gostava, mas era a ideia dela era salvar o fulaninho, o X. Vamos, ai meu Deus, não precisa dar nome pra eles, eu esqueci o nome. Ela se casa com um fulaninho pra salvar o amor da vida dela. Só que ele não entende isso, porque ela também não falou, aí ele vai pro mundo, porque ele acha que ela não ficou com ele porque ele não tinha dinheiro, aí ele vai ficar rico e volta rico, enfim. 300 milhões de desgraça que acontecem na vida desses dois porque eles não sentaram e conversaram. Porque ninguém teve coragem de se declarar pro outro. Eles meio que sabiam que o outro, que eles se gostavam, mas isso não estava claro. E quando a fulaninha casa com o outro pra tentar salvar o fulaninho aqui, o primeiro, ele fica doido, porque ele não entende o que ela tá fazendo, acha que ela nunca gostou dele nada e vai embora. E, né, você tirou a opção de escolha do outro, tanto ela quanto ele, obviamente. Nenhum dos dois se declarou, nenhum dos dois falou o que estava acontecendo, nenhum dos dois deu explicação nenhuma, e seguiram a sua vida de maneira torta e é uma grande desgraça no final, enfim. Leiam esse livro aí, tirem suas próprias conclusões. A questão é, não houve respeito pela opinião do outro. Ela talvez quisesse mesmo salvar a vida do outro lá, porque ele era muito pobre, talvez ela quisesse casar com o fulaninho pra conseguir mantê-lo, né, já que ele não teria de onde tirar dinheiro, mas ela não podia ter falado isso pra ele antes de casar. E ele também não falou nada, né? Pô, você vai casar com o cara, mas eu achei que você gostava de mim. Não, ninguém fala nada. E aí se sucede toda a desgraça do livro, né? O outro livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Se você nunca leu, é outro clássico. E eu passei raiva do começo ao fim desse livro. É um livro romântico, né? De uma época romântica que o povo achava que morrer pelo amor era algo muito bonito, que começa a ressurgir com força a ideia de um amor romântico acima de amor arranjado, como era antes, né? De amor combinado entre famílias e tal. Como, não o amor mais como obrigação, mas o amor como sentimento romântico. E o Herder se apaixona por uma mulher que é casada. Então ele passa o livro inteiro chorando e sofrendo por causa dela. Ai, meu Deus, eu não posso sentir isso. Mas, né, você não manda nos seus sentimentos, ninguém escolhe sentir. O que vai sentir por quem sentir? Ele absolutamente adora essa mulher e ele não dá escolha pra ela. É claro, ela estava casada, mas ele poderia ter falado com ela em algum momento. Porque ela dá brecha pra ele também, sabe? E dá escolha pra ela, mesmo que fosse uma escolha difícil, talvez separar do marido e ficar com ele, era uma escolha e ele priva ela dessa possibilidade. Ele não a respeita enquanto ser humano capaz de tomar decisões. Isso me deixa muito brava, porque a escolha era dela. Ele não dá uma ideia pra ela do que tá acontecendo, ele não deixa ela falar com ele, e a gente não sabe no fim, né, se isso poderia ser recíproco ou não, porque ele não pergunta, porque ele não dá brecha. E no final, isso não é spoiler, porque esse livro é velho pra caramba, vai, me perdoe. No final, o Herder se mata, porque ele não pode ficar com o amor da vida dele, que já é casado com outra pessoa. E ele se mata, sem ter dado opção pra ela. Então ele estava apaixonado por uma ideia, não por uma mulher real. Então não se apaixone por ideias, se apaixone por pessoas reais que têm opções, que têm escolhas e que têm vontade própria, tá bom? Ai, meu Deus, esse livro me irrita demais, assim, era só eu falar, né? Aí tá, ah, não, ela me deu um fora e vou ver o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas ele nem tenta. E sim, eu estou simplificando obras complexas ao nível brutal. Se você é fã de literatura, desculpa, é porque eu estou querendo pegar alguns pontos específicos nessas obras. Eu estou passando por cima de muita, muita, muita coisa mesmo aqui, hein?
Os outros dois exemplos são mais ou menos iguais, que é o Cyrano de Bergerac e o Corcunda de Notre Dame. Em ambos os casos, nós temos pessoas que são fisicamente comprometidas. O Cyrano de Bergerac é o cara que tem um nariz gigante. E o Corcunda de Notre Dame, o nome já explica, né? E o Corcunda de Notre Dame ainda é mais... Nossa, é muito complexo, porque tem todo vários amores, vários... a Esmeralda, né, tem várias escolhas, vários homens afins dela e não sei o quê. Mas o amor mais puro, intenso e verdadeiro que ela teve realmente foi do Corcunda de Notre Dame, que se chamava Quasimodo. Ah, tô lembrando o nome, pelo menos isso, hein? É, Disney, valeu. Mas que também, por ser deficiente, por não ter como oferecer grandes coisas para ela, não se declara, não dá a opção para ela de escolher ficar com ele. Apesar de que ela tinha escolha pra caramba, e eu não sei se ela no final ela ia escolher ficar com ele. Mas ele desrespeita de novo a humanidade dela, ele desrespeita a possibilidade de escolha dela, e ele faz a escolha por ela ficando quieto e vendo ela sofrer por outros homens. Só que, né, o amor dele era tão real e único na vida dela, porque como ela era muito bonita, as pessoas só queriam, bom, beleza dela, né? E ele gostava dela realmente, que, de novo, spoiler do final, se você não viu, meu, Corcunda de Notre Dame, você me perdoa, né? No final eles morrem juntos, de tanto que ele a ama de uma maneira muito desprendida e desinteressada. Porém, né, querido, podia ter dado a escolha pra ela, né? Podia ter falado alguma coisa aí, porque, sei não, talvez ela te escolhesse, quem sabe, você nunca vai saber. E o Cyrano de Bergerac é outro também. É uma história... É um... Como é que é o nome daquilo? Um mosqueteiro, né? Que sai matando os outros por aí com a espada torta direito. Enfim, coisas de época. Ele era muito bom nisso. E ele era muito respeitado, então ele tinha uma posição social, sim, ele podia oferecer uma posição social. E ele vê a mina dele lá, que é o amor da vida dele, porque ele escrevia poemas e ele escrevia muito bem também, ele era um poeta muito competente. Se casar com um cara absolutamente besta e trivial, porque ele ajudou. Ele não sabe dizer não para esse amigo dele aí, e ele acaba escrevendo cartas e cartas para essa mulher, falando que é o outro cara. Falando que é o fulaninho, sempre tem um fulaninho. E o fulaninho, ela se apaixona pelas cartas, esse detalhe é importante marcar porque tá bem claro no livro. Ela se apaixona pelas cartas, pelas palavras do fulaninho e se casa com ele. É lógico, depois de um tempo, ela começa a perceber que aquelas cartas, aquele homem ali não tá combinando, ela fica meio desconfiada. Mas o fulaninho vai pra guerra e morre. E o Cyrano, em vez de falar, fui eu que escrevi as cartas aí, fala nada. Se eu não me engano, porque faz tempo que eu li, eu acho que o amigo dele lá no leito de morte lá faz ele prometer que não falar pra ela, né, que ela se apaixonou pelas cartas que ele escreveu. Mas quem é esse cara pra ter moral de pedir um negócio desse, já que a menina se apaixonou por uma mentira, né? Ela se apaixonou pelas cartas, pelas palavras que não são dele, e ainda vai pedir pro cara falar que não foi, que era ele mesmo. Ah, vai, me poupe, né? Pelo amor de Deus. Enfim, o Cyrano cumpre a promessa, ou não era essa a promessa, eu sei que tinha uma promessa. E não fala nada pra mulher que sofre horrores, porque o marido dela morreu, obviamente, fica viúva o resto da vida e sozinha. Ela fica viúva o resto da vida e sozinha. Apaixonada pelo homem que escreveu aquelas cartas. E o homem que escreveu aquelas cartas não fala nada, porque ele é feio. E ele acha que ela vai rejeitar ele. De novo, o medo, e é claro que tem uma promessa, faz ele rejeitar a vida. Ele nega a viver a experiência de talvez levar um fora ou talvez não, de qualquer jeito ele nunca vai saber. Mas ele priva essa mulher de fazer uma escolha. E no livro fica bem claro que ela tá disposta. Ela sabe, ela meio que desconfia que foi ele que escreveu, ela dá toda a brecha pra ele falar e ele não fala. E os dois morrem sozinhos, separados, uma desgraça só. Ai, mas pra quê? Por que não fala? Fala, entendeu? Deixe o outro escolher, fazer as próprias escolhas. Acredite que ele é um ser humano, capaz de pensar, capaz de tomar decisão. Por mais que seja uma decisão difícil e às vezes não é, você não pode privar o outro. Tenha respeito suficiente para não privar o outro do seu direito de escolha, amiguinho. E é isso que eu queria falar hoje. Se você tem um crush aí, se você tem uma crusha,
sei lá, alguma coisa assim. Veja se você está respeitando essa pessoa enquanto pessoa. Veja se você está respeitando o ser humano que está com você ou que não está com você. Se você aceita esse ser humano do jeito que ele é agora. E é claro, né, a gente sempre vai causar pequenas mudanças, mas não espere grandes mudanças. Você não vai pegar um qualquer e vai transformar no príncipe encantado e enfiar nessa forma aqui, nem que ter que cortar uns pés, umas pernas pra caber. Não, não é assim que funciona. Eu só queria dizer isso mesmo. Acho que você tem escolhas na vida e você não pode privar os outros das suas próprias escolhas. Eu acho que eu falei a palavra escolhas mais de 100 vezes nesse vídeo. Se alguém tiver saco de contar e colocar aqui embaixo quantas vezes eu falei escolhas, contando agora escolhas. Enfim, ficou a mensagem, né? Vocês entenderam. E espero que vocês não sejam personagens desses livros trágicos e possam encontrar as pessoas que não te completam, mas que te fazem bem. Porque não existe completude. Você pode, e que você seja muito feliz enquanto você mesmo, sozinho, mas que a sua união com outra pessoa te deixe feliz o suficiente para escolher viver com essa outra pessoa também. Sabe? Não são duas metades que se encontram e se completam. São dois inteiros que escolhem estar juntos. É isso aí, chuchuzos. Feliz Dia dos Namorados pra vocês, ou não Feliz Dia dos Namorados. E se você escolheu não namorar, muito bem. Se você escolheu namorar, ótimo. Se você tem um crush aí e não tá querendo falar pra ele, vai falar pra ele, caramba, porque ele é um ser humano e ele tem direito de escolha, tá bom? Beijinho, tchauzinho.